O tema da mensagem de hoje é Deus quebra o nosso orgulho. Vamos ler em Tiago capítulo 4, versículo 6. Acompanha no quadro, é apenas um versículo, amém? Tiago 4, versículo 6, diz assim: Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Repita comigo: o Espírito só flui quando o ego é quebrado. Agora repita esta palavra toda sozinho. O Espírito só flui quando o ego é quebrado. Amém? Só flui o Espírito quando o nosso ego, nosso eu, é quebrado. Enquanto você estiver no controle, o Senhor está de braço cruzado esperando você fazer sozinho. Se você sabe fazer, então faça. Não é verdade? Por que nós iremos pedir para que Deus tenha o controle e na hora que Ele vai querer controlar, mudar, restaurar, o nosso ego diz, opa, quem manda aqui sou eu, ninguém manda em mim, faço o que eu quero, eu sei, eu sou adulto, eu sou mais velho, eu tenho entendimento, eu estudei para isso. Sabe o que o Senhor faz? Então fique à vontade, porque você tem o livre-arbítrio. Esse texto, amado, fala do processo necessário de quebrantamento que Deus nos subjuga. Quando nós vencemos, principalmente o orgulho, nós estamos aptos a resistir vitoriosamente o diabo. Quando eu entendo que Deus quer quebrar o meu orgulho e eu permito isso, é o diabo que vai ser destruído. Mas quando Deus quer confrontar o meu orgulho, e eu falo assim, não, isso aqui não mexe, isso aqui deixa que eu faça, aí o diabo vence na tua vida, porque ele fala, opa, a semente que eu plantei está dando fruto. Amém? Eu quero falar de 4 princípios que constroem uma sequência na quebra do orgulho. A primeira dela é o seguinte: antes de Deus resistir ao diabo, Ele resiste ao soberbo. Amém, irmãos? Tem coisas que nós achamos que é o diabo e não é. Tem coisas que é o próprio homem, que é a própria atitude do homem. Deus não pode resistir ao diabo se primeiro ele não resistir ao soberbo. Porque Deus não tem aliança com o diabo, Deus tem aliança contigo. E a partir do momento que ele resiste a essa soberba, que por muitas vezes se levanta o ego, sabe? Você às vezes não se deixa ser moldado porque você acredita que está num certo patamar, numa certa idade, num certo grau, numa certa função do qual ninguém te toca. Você está redondamente enganado. O Senhor fez com Moisés, amado, o que Ele quer fazer comigo e contigo todos os dias. Moisés foi para o Egito, criado pelos egípcios, 40 anos, ele aprendeu a ser príncipe do Egito. Quando ele estava na sua estatura madura, o Senhor então faz todo um mover para quebrar o orgulho de Moisés, o ego de Moisés. E Moisés então teve que ir para o deserto para quê? Para aprender a ser ninguém. Até então ele era príncipe do Egito. Ele vai para o deserto ser pastor de ovelha. E ele aprende então a ser ninguém. Por quê? Porque Deus tinha uma grande obra na vida dele. E com aquele ego, e com aquela, sabe, aquela pose toda, ele não ia chegar em lugar nenhum. É tanto que certa vez, o Senhor começou a tirar de Moisés algumas coisas do Egito. Não é fácil. Você nasceu, cresceu, viveu, aprendeu aquilo 40 anos da tua vida. Depois de 40 anos da tua vida, você aprende que tudo aquilo está errado, que tudo aquilo está ligado à idolatria. Não é difícil tirar? Você vem para a igreja cheio de costumes, cheio de manias. E quando chega aqui, o Senhor não tem pressa. Talvez vai demorar mais 40 anos, não importa quanto tempo Ele vai fazer. Mas Ele vai tirar tudo que está no Egito, tudo aquilo que você trouxe do Egito que não pertence a Ele, porque coisas do Egito não entram no reino dos céus. E certa vez Moisés estava pastoreando ovelhas, até que Deus então falou com ele numa sarça ardente. Ele já estava pronto, mas ele carregava algo que ele não tinha percebido. Tem coisas que nós carregamos porque nós imaginamos assim, não, isso aqui é bom, isso aqui eu ganhei lá do meu pai, da minha mãe, isso aqui é herança, isso aqui eu sei que, sabe, até não é tão legal, mas eu não uso para outra coisa ruim, isso aqui tem algo bom.
Moisés tinha uma sandália de couro, vinda do Egito. Era como uma sandália que tinha umas cordas que amarrava até a altura da coxa, próximo da coxa. Ele usava na seguinte função: ele pastoreava ovelhas, consequentemente ele se deparava com o lobo. A tendência do lobo, quando o pastor vai buscar a tua ovelha, é atacar o pastor. E ele ataca na altura da perna, da coxa. Amém? Moisés usava aquela sandália para um único propósito: por ser de couro, defender das garras do lobo. Mas quando ele se depara na sarça ardente, o Senhor diz assim: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa agora é santo. Em outras palavras, o Senhor diz: tira tudo que é do Egito. Talvez ele olhou e disse: Senhor, mas isso aqui é minha proteção. O Senhor disse: a tua proteção sou eu, porque as ovelhas são minhas. O lobo é o diabo que se levanta na tua vida. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Sabe, irmão, tem coisas que nós trazemos para o nosso dia a dia, que nós acreditamos que é bom, mas são coisas que ferem o orgulho. São coisas que ferem o ego, e ferem na condição de ferir e continuar permanecendo. Mas Deus vai ferir para curar. Amém? Sabe, tem ferida nossa que a gente não quer que ninguém mexe, porque se mexer sangra. Se sangra é porque não está curado. Porque a ferida, quando você toca nela, onde era uma ferida e ela estiver curada, tem que estar no lugar dela uma cicatriz e não uma casca. A casca simboliza que está tudo certo. Mas você tirou a casca, começa a sangrar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus vai tirar essa casca hoje. Muitas vezes, irmãos, nós estamos lutando, guerreando contra situações malignas. Sabe? E que as situações que nos assolam não traz nenhum resultado. Se você não se posicionar, se não houver mudança, sabe? Se o Senhor não resistir à soberba. Quantos querem ser servo, realmente coração de servo? Levante a mão. Continue com a mão levantada. Você está pedindo não a mim, porque eu não tenho este poder nesta autoridade. Mas quando você declara, por mais difícil que seja, o Senhor vê a tua atitude e Ele começa a mudar a sua história. Amém? Segundo, Deus dá graça aos humildes. Depois que Ele então resiste o soberbo, Deus honra os humildes. Se Deus então tira toda a soberba que está em você, o próximo passo qual é? Te honrar. É possível Deus te honrar sem tirar a soberba? Não. Porque o soberbo, né? Ele é tão imponente que ele vai achar que ele conseguiu pela força do teu braço. Ele vai achar que ele conseguiu porque ele merece, porque talvez ele é mais santo que os outros, porque talvez ele é mais servo do que os outros. Mas nós precisamos alcançar o melhor de Deus, amado, tão somente porque nós somos humildes. Se Ele me abençoar, eu sirvo, e se Ele não me abençoar, eu sirvo do mesmo jeito. Sabe? Graça e orgulho não se misturam. A humildade, amado, é a chave que abre a porta da graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos o favor de Deus. Nós não merecemos ser curados, mas Ele pela graça nos amou, nos abençoou e já ofertou-se por nós. Amém? Tudo que peca contra a humildade, amado, nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. Tudo que eu fizer, sabe, longe da graça do Senhor, não será favorável. Você não tem o que tem ou não é o que é por conta do que você estudou, do que você trabalhou, ou herança que você teve. Você tem o que tem, é o que é, e será o que um dia o seu coração deseja, pela graça do Senhor. Eu não prego porque eu sou conhecedor, eu prego pela graça. Eu oro não porque eu tenho poder, mas eu oro porque a graça do Senhor está comigo. Eu expulso o demônio não porque eu sou melhor do que outros, mas porque a graça do Senhor está comigo. Sabe, eu intercedo junto ao Pai e conquisto, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque a graça do Senhor está conosco. Então verdadeiramente, amado, Deus nos dá a graça para quem? Aos humildes, porque ao soberbo Ele abate.
Você já viu pessoas que não prosperam, não caminham, não andam? Por quê? Porque são soberbos. Porque não se dobra. Jesus, ele fala sobre o joio e fala sobre o trigo. E qual a condição do joio e do trigo? Os dois são exatamente iguais. Tem duas características que diferem o joio do trigo. Uma delas é que o trigo você apalpa, ele é firme. Ele tem conteúdo. O joio você apalpa, ele é só casca. Ele é oco por dentro. O trigo, quando está pronto, se você olhar na plantação de trigo, todos eles estão curvados, a cabeça curvada, a parte de cima curvada. O joio permanece de pé, porque ele é vazio, ele nunca está pronto. Ele nunca está maduro, porque ele não tem nada dentro. Tem pessoas que você anda, que você está no dia a dia com ela, ela nunca está madura, ela nunca cresce, porque ela é soberba. Porque ela não tem nada e ela quer ser alguma coisa, então ela não se dobra. E quem não se dobra, jamais será acolhido pela graça do Senhor. Amém, meu irmão? 3, sujeitai-vos, pois, a Deus. Este é o processo no qual o orgulho é confrontado. Sujeitar a Deus é dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. É fácil de falar isso. O duro é quando você é colocado numa situação que a sua vontade é ir para cá e a de Deus é o contrário. Você fala, não, Senhor, eu falei que eu quero ir para cá. O Senhor diz, mas a minha vontade é para cá. Nessa hora nós somos confrontados. O Senhor até permite que você escolha o caminho que você quer. Porém, o caminho que você quer é caminho de destruição. Porque Deus nunca te mandaria para um caminho que você não fosse abençoado, que não fosse dar certo, que não fosse ser vitorioso. Simplesmente Ele não quer que você venha para cá porque Deus cismou. Não, eu cismei, pronto, você não vai para cá, você vai para cá. É por isso? Não. Mas Ele deixa, Ele permite, não é? Sabe quando os nossos pais nos ensinaram algo, dizendo, faz isso que é melhor, você fala, que nada, eu sei que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aqui, aí você vai e quebra a cara. Quantas vezes nós não passamos por isso? No mundo espiritual é a mesma coisa, esse é o processo, amado, no qual o nosso orgulho é confrontado, sabe? É necessário topar esse desafio com Deus. Suportando então as provas, que visam por muitas vezes articular o maligno e quebrar o orgulho que existe ainda em nossas vidas. É fácil se você fosse confrontado por Deus, se Jesus viesse aqui à terra e falasse, está tudo errado o que você está fazendo, você vai fazendo agora tudo assim. Seria tão bom, não seria? A gente falaria, obrigado, Senhor, era isso que eu queria. Não precisaria nem ele vir, bastasse eu ter um sonho, ter certeza que era ele, e ele ia dizer, agora você vai mudar da água para o vinho. É fácil? É fácil. O difícil é Deus usar alguém, e você talvez não perceber, e Deus confrontar você através desta pessoa. E aí então é difícil. Porque você vai enxergar o homem, você não vai enxergar a Deus. Mas preste atenção, analise uma coisa. Você está no caminho do Senhor, você está fazendo a vontade do Senhor. Ainda que você esteja na rua, alguém parar você na rua e te confrontar de alguma situação, e essa pessoa não te conhece, saiba que possivelmente Deus está te usando Deus está usando ela para confrontar você. Por que então que eu não vou acreditar? Porque eu não conheço. É mais fácil Deus usar quem não conhece do que quem conhece, porque quem conhece às vezes você não aceita. Às vezes você diz, não, dessa maneira eu não quero, desse jeito eu não faço, desse jeito eu não aceito. Quebre o seu orgulho, deixa isso por terra. Amém, meu irmão? Quebrar a estrutura do orgulho, sabe? É não paralisar diante da adversidade. Quem gosta de ser confrontado, levanta a mão. Como eu esperava, ninguém, nem eu mesmo não gosto. Não é verdade? É ruim ser confrontado, não é? Não é ruim você fazer a vida inteira de um jeito e de repente alguém fala, escuta rapaz, está errado o que você está fazendo. Você fala, como errado? Na outra empresa eu fiz, na outra também que eu trabalhava eu fiz, e na outra também eu fazia. E ninguém nunca falou nada. Pois é, só que agora aqui nesta empresa eu sou o dono e eu te falo, está errado.
Você fala, então me prova que está errado. E ele te prova que está errado. E você fala, poxa, a vida inteira ninguém nunca me falou nada. Será que alguém não tentou falar, mas o seu orgulho não deixou? Tem vezes que Deus realmente nos paralisa, nos chacoalha e diz para nós, agora é hora de parar. Escuta o que eu vou te dizer. Ou você faz, ou você vai se quebrar todinho. Às vezes a gente rodopia para lá e para cá, quer se espernear, não aceitamos. Mas eu quero te dizer, amado, que a autoridade delegada, quem dá é o Senhor. E você está no hospital de Deus. Oh, glória! Deus tem um novo tempo para esta igreja. Chegou o tempo que o Senhor não vai mais passar a mão na tua cabeça. Que o Senhor não vai mais te tratar como criança, mas Ele vai te tratar como adulto. Independente da idade que você tem, diante dele você é grande. Como adulto você vai expulsar demônios. Como adulto você vai orar e os enfermos serão curados. Como adulto você vai anunciar o evangelho e pessoas vão ser salvas. Como adulto você vai ministrar e Deus vai te honrar. Agora como criança você simplesmente vai ver pessoas fazer e não terá a possibilidade de fazer nada. Que lado você quer ficar? Você quer continuar sendo criança? Ou você quer continuar sendo adulto? Você quer sujeitar a vontade de Deus ou a sua vontade? Se a tua vontade, se a minha vontade, se a nossa vontade fosse tão boa, nós não precisaríamos de Deus. Mas chegamos ao final de um túnel, aonde imaginamos, agora não tem saída. Jesus é a luz do fim do túnel. Só que para esta luz entrar e fazer morada, amado, nós precisamos nos moldar. Amém? Cutuca teu irmão e diz assim, está preparado para a mudança? Ponto 4, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O processo de sujeitarmos a Deus nos dá, amado, uma ótima oportunidade para resistir ao diabo. O que é resistir ao diabo? Resistir ao diabo é quando você tem um costume de pecar, e aquele pecado já parece que não tem mais tanto peso na tua vida, porque ele é tão normal que ele já se tornou íntimo, né? Já se tornou algo do dia a dia, corriqueiro. E o Senhor então te confronta. Você até sabe que está errado, você até sabe que não tem que fazer, mas você está levando. Sabe, Deus continua te abençoando, as coisas estão fluindo, aparentemente está tudo certo, parece até que Deus olha para você e diz assim, não, para você isso não é pecado, é pecado para os outros, para você não, estou acostumado com você. Será que Deus faria isso? A palavra de Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Não, ela é única, se é para mim, é para você, é para todos, está entendendo? Mas vai chegar um momento que Ele vai te confrontar, e Ele vai te chamar, falar assim, vem aqui Maria, senta aqui do meu lado. Então, chegou a hora de nós falarmos sobre aquele problema. O problema, ele é tão nosso, tão pessoal, tão particular, que a gente fala, que problema? Tem problema? Tem. Tem feridas aí para ser curada. E Deus então começa a espremer essas feridas. Espremer uma ferida inflamada, infeccionada, dói ou não? Se você está com muita dor, e você vai num hospital, e um funcionário daquele hospital, seja ele enfermeiro, médico, pegar na tua ferida, sem você esperar, e apertar de uma vez, você precisa ser muito crente para não enfiar a mão na cara dele, sim ou não? Porque é uma coisa que nós fazemos de imediato. Quando não fazemos isso, o grito é instantâneo, porque dói. E tudo aquilo que dói, é aquilo que nos constrange, não é verdade? Tudo aquilo que dói é aquilo que nos machuca, que a gente não gostaria que ninguém tocasse. Tem coisa em você que você gostaria que ninguém soubesse? Sim ou não? Tem, todos nós temos. Às vezes é uma fraqueza, às vezes é um medo, às vezes é uma vergonha de algo tão simples, tão bobo, que todo mundo tem, mas para você é algo enorme. Nessas pequenas coisas, Deus vai te chamar e vai te espremer. Porque Ele quer um povo curado, liberto, sem ter do que se envergonhar, sem ter do que se esconder. Amém, meu irmão? À medida que sujeitamos-nos à correção divina,
O diabo então não tem mais aonde se apoiar ou se esconder. Sabe aonde o diabo ainda atua na vida do crente? Quando o crente tem ainda uma única coisa. Vamos comparar o corpo. Vamos colocar a unha como a menor parte, ok? Talvez, se a gente fosse diminuir, vamos colocar esse pelinho da sobrancelha, dos cílios, uma pequena parte. Se essa pequena parte cair, a unha não faria diferença. Mas se um cabelinho desse caísse do teu corpo, faria diferença aos olhos de quem te enxerga? Sim ou não? Não. Tem gente que vai até sei lá quem é, ia falar manicure, mas manicure é dedo, né? Vai no salão para poder fazer a sobrancelha, não é? Vai tirar um pouco. Só se percebe porque fica o molde fica diferente, talvez mais fino, talvez, sei lá, com algum desenho. Mas não faz diferença. Faz? Não. A não ser estético. Este pequeno problema que assola a tua vida, ele é comparado a este fio. Mas é a brecha, é a porta que o diabo encontra para ter autoridade na tua vida. Então, meu irmão, se eu não resistir ao diabo, se eu não disser, olha, essa pequena coisa que não tem significado nenhum, mas eu sei que está errado, começa a deixar de lado. E quando vier te assolar, o diabo não vai ter poder, não vai ter autoridade. Eu conheço crente que não pode ver alguém cair endemoniado porque sai correndo. Por que ter medo de quem? Se vê Deus usando um profeta, já quer se esconder, medo do quê? Se você não tem o que esconder, se você não tem, sabe, o que se envergonhar. Pelo contrário. Nós precisamos ter autoridade de Deus. Mas para isso, nós precisamos guerrear. Preste atenção, amado, que resistir ao diabo é guerrear através da humilhação. Jesus foi tentado pelo diabo. E ele ficou 40 dias no deserto. Para Daniel foram 21 dias de jejum. E eles foram tentados, mas venceram. Amém? Eu quero ilustrar o poder da quebra do orgulho através da história de uma mulher conhecida como mulher cananeia. Acompanhe no quadro, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, preste atenção nessa história, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíram daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha dela estava? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Às vezes, amado, nós percebemos situações injustas, sabe? Vamos nos sentindo desgarrados, desgastados, cansados, frustrados. Talvez a prova é muito forte. E muitas vezes tudo que nós estamos passando não faz sentido. Não é verdade? Tudo que nós estamos vivendo parece que não faz sentido. Às vezes eu tenho orado, tenho buscado, você pode dizer assim, e não tem mudado nada. Mas de repente os nossos olhos se abrem e percebemos que tudo isso é por conta do orgulho que está em nós. Eu quero falar da situação daquela mulher. Ela disse, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela disse, minha filha está horrivelmente endemoniada. O processo de mudança, amado, é sujeite-se a Deus. Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vamos analisar então agora no quadro
um doloroso processo de libertação ao qual essa mulher foi submetida, amém? E o que quer dizer isso? Sujeitai-vos a Deus. Como nós devemos reagir a algumas situações de humilhação? E o que Deus está querendo nos falar através dessa situação? Amém? Letra A diz o seguinte: silêncio e desprezo. Foi a primeira coisa que ela passou. Ela vem até Jesus dizendo: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, ela está mais endemoniada do que as pessoas que o Senhor conhece, que está possessa. Ela estava pedindo socorro, aquela mulher estava desesperada. Amém, amado? E ela sofre essas duas situações: silêncio e desprezo. Não escandalize o que você vai ouvir a partir de agora, mas você vai entender ao final do que Deus pôde fazer com essa mulher. Esta mulher cananeia, ela era uma mulher que vinha das cercanias, daqueles lugares mais distantes de Israel. E mais na frente tem um texto no quadro, você vai entender melhor. E ela vem dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele então não lhe responde a palavra. Se você for falar com alguém que você chama de mestre, que você chama de pastor, que você reconhece como professor, alguém que é autoridade sobre a tua vida, você falar com ele, ele não te responder, não parece estranho? Não é uma má impressão? Nossa, mas que cara mal educado. Eu vim até aqui de longe gritando, desesperada, dizendo que a minha filha está, terrivelmente endemoniada, e eu sei que ele expulsa demônio, e ele simplesmente me ignora. Ele simplesmente não olha para mim. Aquela mulher veio gritando e Jesus simplesmente ignorou. Sabe, irmão? Quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero, Deus se cala. Tem um louvor que diz que há momentos que Deus se cala. E quando Deus se cala é porque Ele está trabalhando. A única resposta que nós temos diante do clamor é a solidão. Talvez você já fez campanha, talvez você chora, talvez você tenha se consagrado, e talvez ainda tenha dito: nada acontece. Às vezes nossos sentimentos se afloram e se tornam vulneráveis. O espírito de orgulho imediatamente quer tomar posse, chega, dói, ou melhor, fala: tá vendo, Deus não me ama. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado, mas Deus não se importa comigo. Jesus de fato criou um clima muito constrangedor. Amém? Ele desprezou aquela mulher. Repita: Jesus desprezou aquela mulher. Não é diferente de tudo aquilo que você já ouviu a respeito de Jesus? Tamanho foi o constrangimento, amado, que até os discípulos tentaram dar um jeitinho naquela situação. Falou assim: vamos, o mestre deve estar estressado hoje. Hoje ele acordou com o pé esquerdo. Não é possível. Eu nunca vi o mestre fazer isso. Ele nunca desprezou ninguém. Ele simplesmente ignora esta mulher e ainda fala: despede ela porque ela vem gritando atrás de nós. Eles falaram: meu Deus, endemoniado ele não está porque ele é o Senhor. Mas ele está com o coração fechado para esta mulher. Pedro talvez tinha olhado e falando: Senhor, olha o escândalo. Misericórdia, o que vão pensar de nós? Que mau testemunho o Senhor está dando. Esta mulher, ela vem pedindo socorro e o Senhor simplesmente ignora. Isso é falta de educação. Letra B: discriminação. Respondeu-lhe ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vou repetir: fui enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fui enviado para aqueles que são meus, para aqueles que honram o meu nome. Sou enviado para consertar aqueles que ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As outras, porém, são bodes. Era isso que ele estava dizendo. Eles não entenderam, porque quantos outros bodes Jesus acolheu? Quantos outros bodes e lobos Jesus acolheu e transformou? Quando os discípulos, amado, tentaram amenizar o constrangimento inicial daquela situação, vem a resposta ainda mais agressiva.
Jesus então impetra um outro golpe fortíssimo contra a insistência daquela mulher. Ele a discrimina racialmente. Forte isso, né? Ele se omite em relação a ela por causa da sua nacionalidade. Ele a inferioriza em relação aos judeus. E ele provoca então o seu orgulho, que precisava ser vencido. Acompanhe no quadro comigo. Em Lucas, a Bíblia explica melhor a nacionalidade dessa mulher. Ela era grega, ciro-fenícia de nação. Naquele momento, a prova se tornou-se mais específica. Sua nacionalidade tinha forte ligação com estruturas de orgulho. Ela era grega, ou seja, da elite cultural vigente. Os ramos dominaram pela força e os gregos filosoficamente. Algo havia que necessitava de um ajuste, e nesse ponto se alojava a raiz de orgulho e superioridade que desencadeou o quadro de miséria que ela enfrentava. Ao confrontar aquela mulher, preconceituosamente, Jesus estava confrontando o complexo de superioridade que os gregos tinham. Mas, mesmo assim, aquela mulher, numa posição de intercessão, o adora dizendo: Senhor, socorre-me. E ele derrota o preconceito grego e seu orgulho nacionalista. C, ofensa. Continuando. Não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Jesus estava tocando na dignidade humana daquela mulher. Jesus descendeu o nível, ofendendo-a publicamente. Foi uma coisa muito forte. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma pessoa de alta estirpe. Aquela mulher foi ignorada, discriminada, agora ofendida pelo próprio Jesus. Chamou-a de cadela. Naquele momento, os discípulos estavam suando frio. Não era possível uma atitude tão baixa. Jesus tinha perdido a cabeça. Surpreendentemente, ela responde: os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou tanto que naquele momento todo o seu orgulho deu o último suspiro de vida. Aquilo foi como uma bomba no inferno. Palavras insuportáveis para qualquer demônio. Ela deixou claro a superioridade de Jesus. Naquele momento Jesus suspirava aliviado e ao mesmo tempo surpreendido por ouvir declaração de tamanha humildade. Ele havia conseguido levá-la ao ponto de libertação absoluta. Jesus não havia perdido a cabeça, mas aquilo que fazia parte de um processo de libertação. Amém? Ele precisou confrontar aquilo que estava dentro dela. Ela tinha soberba porque ela imaginava que ela era da elite grega. E a elite grega, ela simplesmente imaginava o povo judeu de modo geral, como escravos. Era natural que eles chegassem ao mestre, como pudesse chegar a João Batista ou algum profeta, achando que eles tinham por obrigação de abençoá-los porque eles eram elitizados. Está entendendo? E Jesus, ele confronta ela aquilo que um grego jamais ouviria, aquilo que um grego jamais permitiria. E ele então confronta o caráter dela. É uma situação na Bíblia da qual, se você não lê esta passagem realmente como ela deve ser lida, você não consegue interpretar por que Jesus chama ela de cadela. Como assim de cadela? Ele fala que era para dar aos filhos e não aos cachorrinhos. E ela então se humilha, coisa que um grego jamais faria se não fosse tocado pelo próprio mestre. Muitas vezes o Senhor vai tocar no teu caráter. Muitas vezes você será confrontado e ser chamado daquilo que você não quer ouvir. É muito relativo nós nos depararmos com pessoas que é viciado em droga. Ele sabe que que é dependente, ou no álcool, ou qualquer outro tipo de vício. É difícil você chamar uma pessoa de drogado e ela não está preparada ainda para entender isso, porque ela acha que ela não é dependente. Você dizer para uma pessoa que consome álcool que ele é um viciado, que ele é um alcoólatra, dificilmente ele vai aceitar. Ele diz: não, eu bebo socialmente. O dia que eu quiser parar, eu paro. Isso é orgulho.
Porque não reconhece que está doente, não reconhece que está falido, não reconhece que precisa da graça do Senhor. É muito complicado você ver um crente que não tem comunhão com Deus. Ele está na igreja, ele toma a Santa Ceia, ele é dizimista, ele faz tudo que normalmente um cristão autêntico faria, só que ele não tem liberdade com Deus, ele não tem comunhão, ele está desviado. Fala para ele que ele está desviado para ver. Ele vai virar no giraia. Vai dizer, olha aqui rapaz, eu sou crente, eu estou na igreja todo dia, tomo Santa Ceia, até prego. Como você fala que eu sou desviado? O desviado é aquele que não se dobra. Porque o verdadeiro servo, ele está para servir e não para ser servido. Se você fizer uma análise hoje da sua vida, que condição que você está? Para ser servido por Deus ou para servir? Você consegue servir a Deus a quem você não vê? Sabe como eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a homens. Jesus disse, se você der um copo de água fria para um dos meus pequeninos, você está matando a minha sede. Se você der um prato de comida a um dos meus pequeninos, é a mim que está matando a fome. E às vezes a gente acha que está fazendo para Deus, se você não consegue fazer para o teu próximo. Se você não consegue amar, você não tem Deus no coração. Se você não consegue perdoar, Deus não habita em você. Se você ainda consegue carregar mágoa, se você não consegue liberar perdão, Deus não está neste negócio. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não tiver o amor, você não tem nada. Amém? Aquela mulher, ela precisou ser confrontada. Talvez se algum dos discípulos falasse o que Jesus falasse para ela, era capaz de ela criar um barraco, porque ela era do tipo de mulher barraqueira, que tinha dinheiro, que era soberba. O tipo de mulher que talvez procurou todos os métodos, gastou as fortunas que ela tinha, as posses que ela tinha. Sabe, até o momento que ela foi a Jesus, e Deus por muitas vezes permite isso. Deus não quer tirar nada de ninguém, mas talvez a única maneira, se Ele tirar, é o fato para o qual você vai vir a Ele. Aquela mulher foi tirada tudo dela para que ela pudesse reconhecer que Jesus era o Senhor. E você, meu irmão, como é que você está? Será que é preciso Deus tirar ou permitir que algo seja tirado para que haja mudança? Vem aqui, Humberto, deixa eu usar você como exemplo. Hoje eu tiro a camisa do Timão. Você achou estranho, né? É só uma brincadeira. E coloco uma camisa de São Paulo. Ele vai falar, opa, pastor, aí não. Isso é orgulho. Parece brincadeira, mas é verdade, isso é orgulho. Porque isso aqui não pode ser maior do que o coração. Agora voltando um pouco à brincadeira, no fundo de verdade. Os São Paulinos também são seres humanos, como é o Santista, não é? Como são os corintianos. Não é verdade? Sabe o que essa disputa cria? O ódio que Satanás coloca no coração, dizendo, se você não é do meu time, você merece morrer. Um lugar que seria um lugar de amizade, de família, de haver aquela suposta competição, mas quem ganha são só os jogadores, né? Deveria ser uma coisa saudável, não é verdade? Mas o diabo pegou aquilo que seria saudável e transformou em ódio, trazendo orgulho. E vai muito além. Eu já vi crente com um quadro dentro da sua casa dizendo, morro por ti, Corinthians. Pode sentar, corintiano, senão você vai se sentir humilhado aqui. Você tem o direito de amar o seu time? Lógico que tem. Mas será que você diria, morro por ti, Jesus? Eu vou lá naquela favela onde está trocando tiro e eu conheço alguém lá no meio, e eu vou lá falar do amor de Deus, eu corro o risco de morrer, mas por amor a Deus eu vou. Mas tem gente que sai da tua casa para ir morrer no campo de futebol, no estádio. Literalmente morreu usando o Corinthians, porque o irmão é corintiano e tem essas frases. Também é só uma... Preste atenção. Aquela mulher, ela precisou morrer no seu ego. Qual era o maior tesouro dela? Não era sua filha?
Quando ela chega gritando, coisa que o grego não fazia, os gregos, em comparação aos judeus, eles eram um povo mais educado, mais elitizado. Ela chegou, sabe, fazendo o maior pampeiro, o maior barraco, dizendo: Jesus, misericórdia, filho de Davi. Reconheceu até que ele era da linhagem de Davi. E Jesus simplesmente ignora, porque ele sabia que ainda tinha um vestígio de orgulho nela. Ainda precisava mudar o caráter dela. Aquela mulher, se você ler mais à frente, ela continua seguindo Jesus, ela se torna uma cristã autêntica, mas Jesus disse assim: aquele que quer me seguir, você tem que deixar o orgulho de lado, a soberba de lado, porque com isso nós dois não vamos andar junto. Se eu não estou pronto para ser tratado pelo meu irmão, então eu não estou pronto para absolutamente nada no reino de Deus. Se eu não estou pronto para ser confrontado, então eu não sou servo. Se você não está pronto para tomar uma bronca do seu chefe, que talvez sabe menos do que você, mas ele está num patamar em que ele é o teu chefe, você nunca será ou nunca alcançará o cargo que ele alcançou. Se você não tem um coração pronto para aprender, você nunca saberá de nada. A profissão que você tem, daqui a uns tempos, ela pode acabar, não existe mais. Se você não estiver pronto para o novo, lá na frente você vai voltar a estaca zero. Amém, meu irmão? Na obra de Deus, se você não estiver pronto para ser confrontado, se você não for pronto para ter um líder, para dizer: olha, o seu problema é esse, o seu caráter é esse, a situação que você vive é essa, e se você não mudar, não tem jeito, você não está pronto para seguir a Jesus Cristo. Amém? A gente percebe isso quando o pastor confronta com alguém. E eu tenho feito isso bem sutilmente. E nós temos percebido que é natural do ser humano querer se esquivar, querer abandonar, querer jogar a toalha. Mas o Senhor vai lá e pega de volta e fala: volta aqui, ô bendito. Você é servo e eu vou mudar você. Eu acredito que Pedro foi um dos que mais deu trabalho para Jesus. Pedro era um homem muito chucro, meio ogro, sabe? Era daquele tipo: não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, esse é meu jeito de ser, ninguém me muda. Eu sou cabra macho, aquilo que eu falo é ordem, eu não volto atrás. É difícil lidar com uma pessoa assim, não é? Sim ou não? E Jesus vai e molda o coração dele e faz dele um coração de manteiga. Aquele homem que pensava que chorar era coisa de mulherzinha, era o que mais chorava. Ele já não chorava, ele urrava. Porque Deus, ele quer moldar. Não é o sangue e a carne que entrará no reino dos céus. Eu não sei como você se encontra, mas se prepara, porque grandes coisas Deus fará. E ele vai começar pelas suas feridas. Amém? Amém? Eu vou confessar uma coisa aqui que é meio chato, mas eu tenho que confessar. Eu não gosto de tomar injeção. Não que eu tenha medo. Eu só não olho, eu fico assim. E uma vez eu disse para o médico, uma enfermeira, né? Eu disse: escuta, não tem alguma coisa que possa fazer sem precisar estar furando a gente? Falou: teria. Eu falei: qual? Ela falou: qualquer coisa que, sabe, passasse pelo ar e entrasse na seringa, mas como não tem, tem que furar. Eu disse: é mesmo, né? Então fura aí. Às vezes a gente quer fazer um exame, quer ser tratado e não quer ser furado. Você quer passar hoje, tal, se você pudesse passar por uma, né, fazer um transplante de coração, sem precisar fazer nenhum corte, você, talvez por algum aplicativo, era mais fácil. Não é verdade? Porque a gente não quer dor, a gente não quer corte, sabe? Tem pessoas que falam assim: olha, não, eu prefiro correr, passar pelo sacrifício, né, de ter um parto normal do que cortar a minha barriga, porque depois como que eu vou colocar um biquíni? Né? Tem mulher que pensa assim. Hoje ainda é pequeno, antigamente era uma coisa assim, era de um lado para outro. Pura vaidade, puro ego. O que vale mais é a vida. Para que Deus faça algo contigo, infelizmente Ele vai ter que deixar algumas marcas. Você está pronto para ser marcado pelo Senhor? Concluindo, exaltação. Letra D. Naquela hora, aquela mulher ficou sã,
através da humilhação, através daquela prova de fogo. Todas aquelas cadeias que a prendia, que a mantinha num status que ela não tinha, foram rompidas. E toda aquela maldição se foi. Fé tem tudo a ver com a capacidade de humilhação. Onde existe humildade, existe fé. Onde existe orgulho, fortaleza demoníaca são levantadas. Esse é o tipo de sujeição que Deus espera de nós. Espera de mim, espera de você. Amém, irmãos? Para que os demônios sejam combatidos. Ok? Você só pode vencer se verdadeiramente os demônios forem destruídos, destronados da sua vida. A verdade é que frequentemente Deus está nos submetendo a provas como essa. Amém? É possível, se já não aconteceu, ainda pode acontecer, se não mudou, ainda vai acontecer mais vezes para que haja mudança, de você passar por uma humilhação no trabalho, naquilo que você faz com excelência. Não é porque Deus quer te humilhar ou permitir que essa humilhação aconteça. Essa humilhação é para transformação. O Senhor quer que você seja conhecido como o melhor, o mais sábio, o mais coerente, o mais crente, ok? E quando nós somos conhecidos como o melhor, nós nos orgulhamos porque Deus nos dá este bom orgulho. Este orgulho, não aquele orgulho ruim de soberba, mas aquele orgulho de alegria por conseguir fazer a vontade do Pai. Amém? O que vamos fazer então com o nosso orgulho? Por vezes, o próprio Deus está nos resistindo. Quando nós cogitamos, meu irmão, que Deus está sendo duro conosco, na verdade, é nós que estamos sendo duro com Ele, amém? Ao ser injustiçado, você percebe Deus trabalhando para a quebra do seu orgulho? Será que no momento que você está passando por injustiça, você conseguiu perceber em algum momento que Deus está trabalhando o teu orgulho? Será que quando você se sente injustiçado, acusado por alguém, será que quando aquele fato que aconteceu na tua casa, Nildo, que você se sente injustiçado, sua esposa se sente injustiçada, será que não é Deus quebrando esse orgulho? Será que não é Deus esmiuçando e dizendo, olha, quando você pensa que você está bem, você não está bem em coisa nenhuma, porque enquanto houver brecha, essa brecha vai aparecer mais cedo ou mais tarde? Será que Deus não está apertando o nosso coração e dizendo assim, escuta, você acha que está tudo bem, você acha que você está bem, seu trabalho está bem, sabe, você está indo na igreja, tudo bem, mas e você? Você é igreja? Porque igreja não é isso aqui não, irmãos, isso aqui é prédio, amém? Igreja somos nós, igreja sou eu, igreja é você. Nós temos um costume errado de dizer assim, você vai hoje na minha igreja? O correto nós dissermos assim, você vai hoje no prédio da minha igreja? Porque igreja sou eu, igreja é você. Se alguém perguntar onde é a sua igreja, você pode responder, ela vos fala. Porque eu sou a igreja. Você é a igreja. Igreja é o lugar onde Deus habita, e Ele habita em nós. Se a gente sair desse prédio e entrar um boteco aqui, a casa de Deus virou boteco? Não, a casa de Deus é eu e você. Aonde nós nos reunirmos, lá estará o Senhor. Amém, amado? É claro que aqui é um local onde nós reservamos e consagramos para adorar o Senhor. E Ele se faz presente sim. Mas preste atenção, a hora que você vai embora não tem ninguém aqui dentro, viu? É só 4 paredes. Tem gente que é templista, adora o templo. Como acontece o tal templo de Salomão, que de Salomão não tem nada, aquele templo é de Herodes. Se você vê a história, não tem nada a ver com Salomão. O templo de Salomão era pequeno, não daquela proporção, chamado casa de oração. Aquele templo exorbitante chama-se templo de Herodes. E o templo de Herodes era o templo do pecado, o templo da luxúria. E tem muitas pessoas se dobrando a este local, achando que Deus está lá. Coisa boba. Daqui uns dias vai acontecer templo de Moisés, templo de Davi, templo não sei do quê. O que você lembra disso? Da igreja católica, que se diz ter Deus, e a igreja de Aparecida, de São Jorge, nunca é de Deus, agora começou a ter nome. Você está entendendo?
Eu só vou falar uma coisa para vocês, para que vocês entendam a conclusão do que eu acabei de dizer, que eu nem tinha que entrar nesse assunto. A Bíblia diz que o nome 666, preste atenção, o nome, a marca 666 é o nome de um homem. E o nome deste homem é Salomão. Então, muito cuidado. Aonde nós vamos entrar e a quem estamos adorando. Ego, tão somente ego. Quando você vê uma pessoa dizer assim, olha, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo, é fato, Deus pode abençoar? Lógico que pode. Mas o dia que você vier para a igreja, pelo carro que Ele vai te dar, pela cura que Ele vai te dar, pela casa que Ele vai te dar, você não serve a Deus, você serve a homens. Você serve a um Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Amém, irmãos? Nós temos que tomar cuidado, porque isso vai influenciar, está influenciando em muitas igrejas, está influenciando muitas pessoas. Conheço muitas pessoas, teve crente da nossa igreja que foram a este local, eu não tenho nada contra, amém? Mas também não tenho nada a favor. Pastor, você nunca foi? Tive um convite especial para ir no dia. Um dia após a inauguração, e dizia, eu não vou, porque o Senhor diz, esse templo não é meu, esse templo é de Herodes. Amém? Então muito cuidado, porque o diabo ele quer apresentar grandeza, riqueza. Que a maior riqueza que você pode ter é o Espírito Santo de Deus na tua vida. Ainda que você não tenha nada, ainda que você morra pobre, que eu acho difícil, ainda que você morra miserável, que eu acho impossível. Mas Deus, Ele não é Deus para te dar o que você quer. Deus não é Deus para que você entregue o seu dízimo, achando que você vai entregar o teu dízimo, e Ele vai te trazer milhões em dinheiro, e vai abarrotar a sua conta. Isso é mentira. Amém? Isso é mentira. A partir do momento que você entrega, você está sendo fiel. E a fidelidade de Deus é na tua vida. Se você merece, e você tem, sabe, a condição de conquistar o melhor, se a arrogância, a prepotência não tomar conta da tua vida, Ele pode e quer te colocar no melhor da terra. Mas Deus não tem propósito nisso. Jesus não morreu na cruz para dar carro para ninguém. Jesus não morreu na cruz para dar saúde para ninguém. Jesus não morreu na cruz para te dar nada. Na verdade, Ele morreu na cruz porque tudo isso nós já temos. Não precisamos pedir. Amém, irmão? Mas se nós estivermos ligados apenas a bens materiais, não é ao Senhor que você está servindo. É a Mamon. Amém? Deus sabe o que você quer, sabe? Deus sabe o que você precisa, sabe? Pastor, é pecado eu pedir para prosperar? É pecado eu pedir para ter um carro novo? Não é pecado. Mas o seu coração não pode estar nisso. Porque se tiver, não é a Deus que você está servindo, é bens materiais, que o próprio Jesus diz que o ladrão rouba, a traça come e o ferrugem consome. O nosso tesouro está no céu. Amém, meu irmão? Se Jesus voltar hoje, aqui poderia ser igual o suposto templo de Salomão. Ele vai ficar. A Bíblia não fala que Deus vai levar a igreja junto. E nem a placa da igreja. A placa ela é tão importante que ela fica para o lado de fora. Embora que algumas igrejas já colocaram para dentro. Mas enfim, fica para o lado de fora. Amém? De tão importante que ela é. Igreja sou eu, igreja é você. Nós somos corpo. Amém, meu irmão? Ou você sempre enxerga o homem achando que as pessoas que são um problema. Se você achar que o problema aconteceu porque a culpa é do outro, mesmo reconhecendo que é você e não confessando, você é tão orgulhoso como esta mulher, ao qual Jesus desprezou. Você já se sentiu desprezado alguma vez pelo Senhor? Sim ou não? De você orar e Deus simplesmente ignorar a sua oração. Já. Eu também já. Porque Ele não me ama? Porque Ele me quer ver sofrendo? Porque Ele deseja que eu sofra? Não. Porque Ele quer tratar o meu caráter. Não adianta eu dar algo para uma criança se aquilo que eu estou dando vai prejudicá-la, o seu caráter.
Não adianta eu querer ser o pai bonzinho e só falar sim, e os meus filhos nunca ouviam não. O dia que eles ouviram não, ou de mim ou de alguém, ele vai se revoltar. Porque não é dando, não é entregando, não é, exagerando no dar, que você vai provar o teu amor. O seu amor se prova no não. O teu amor se prova quando você fala, não vou fazer. Aí você sabe se a pessoa te ama. Aí você sabe se a pessoa é um com você. Amigo é aquele que quando você confronta com ele, e você diz, eu não quero que isso aconteça, eu não gosto disso, não faça isso, eu não aceito isso, ele continua sendo teu amigo. Porque se ele não for, ele fala, já que você está me tratando assim, então eu não sou mais teu amigo, pronto, estou de mal. Estou de Belém em Belém. Nunca mais ficarei de bem. Ele pode até se ofender na hora, porque nós somos seres humanos, mas tem que voltar e dizer, escuta, não importa, eu te amo com todos os seus defeitos. O dia que a tua mulher, o teu esposo, contrariar a tua vontade, e você querer largá-la, ou largá-lo, pelo defeito que ele ou ela tem, você nunca amou ninguém, nem a você mesmo. Amém? Porque quem ama supera, quem ama passa. Eu, graças a Deus, tenho um casamento muito abençoado, mas tenho alguns confrontos com a minha esposa até hoje. E ela comigo. E tenho aprendido com ela e ela comigo. Quantas vezes a gente bate de frente, hoje em dia não mais, mas já batemos de frente muitas vezes. E a gente chegou à conclusão que era Deus tratando conosco. É na adversidade que Deus muda o nosso caráter. Porque eu vim com uma bagagem dizendo, na minha casa era assim. Ela também veio com uma bagagem dizendo, não, na minha casa era assim, minha mãe fazia assim. E muitas vezes confrontava. Chegou um dia que a gente falou, escuta, a gente está brigando por coisa que tua mãe fazia, que a minha mãe fazia. Tua mãe fazia de um jeito, a minha fazia de outro, teu pai fazia de um jeito, o meu fazia de outro. E às vezes ficava ofendendo, mas teu pai é um pão duro. E o seu, que era o cachaceiro? E ficava essa troca de elogio. Um dia paramos e falamos, escuta, aonde nós vamos chegar com esse negócio? Nunca mais falamos a respeito. Sabe competição? Quem é casado aqui já teve alguma competição dessa? Dizendo, você está falando da minha família? E a sua? Aí começa aquele jogo de delicadeza, né? Aquela coisa. E Deus está no meio dizendo, tá vendo? Joguem para fora tudo isso, porque nada disso vai unir vocês. Você pode ter todos os defeitos, mas o Senhor te ama. Quando nós somos humildes, é quando nós estamos realmente abertos para a humildade. O que é orgulho para você? Pergunte para o irmão que está do seu lado. O que é orgulho para você? Sabe o que é orgulho para você? O que deve ser? Orgulho é aquilo que te faz mal. Tem gente que é tão orgulhoso, eu já falei sobre isso alguns sermões atrás, que entra no parâmetro da razão. Mas sabe o que é? Que eu tenho razão. O que você acha melhor? Ter razão ou ser feliz? Ser feliz. Tem gente que briga, separa, destrói uma amizade, destrói um casamento por causa da razão. Não, eu mandei a mulher embora porque eu tinha razão. Talvez você até tinha razão. Você desmanchou essa sociedade que tinha tudo para ser um sucesso e ser uma grande empresa por causa da sua razão. Mas a tua razão não te traz felicidade, a tua razão te deixa você só, a tua razão te deixa paralisado no tempo, porque você sempre vai estar batendo nessa tecla. Mas eu tenho razão. Para que razão? Aquela mulher poderia fazer o escarcéu e dizer, que é isso? O senhor disse que é profeta? O senhor disse que é mestre, me tratando desse jeito, me humilhando desse jeito na frente de todo mundo. Ela teria razão? Sim, porque Jesus estava fazendo aquilo, sim. Mas ela preferiu ser feliz. Ela poderia sair dali nas duas condições. Ou ser feliz por ser curada e ter a tua filha curada, ou sair de lá com o mesmo problema, mas com uma certeza. Tá vendo como eu tenho razão? Eu sou daquele que fala na cara. Comigo não tem essa, eu já falo logo na cara. Onde há amor não existe essa expressão. Amém, meu irmão? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.